Seja bem-vindo ao segundo módulo do curso sobre a síndrome de burnout, e agora a gente vai falar sobre quais são as causas e os sintomas da síndrome de burnout. Então a gente falou no primeiro módulo sobre o conceito clínico do burnout, alguns sintomas e algumas características, e qual a diferença entre burnout, depressão, ansiedade e cansaço. Agora a gente vai falar um pouco sobre os sintomas e sobre as causas do burnout. A Christina Maslach, que é uma pesquisadora americana, professora em Berkeley e uma das maiores referências vivas em pesquisa sobre síndrome de burnout no mundo, ela contextualiza no inventário dela, que é usado em vários países para diagnosticar pessoas com burnout, em 3 eixos principais de sintomas. O primeiro eixo é o da exaustão física e emocional. E aí, entre os sintomas, a gente tem fadiga crônica, insônia, cognição prejudicada, sintomas físicos como dor no peito, respiração acelerada, dores de cabeça, infecções, ansiedade e, em casos mais graves, também ataques de pânico, depressão e raiva. O segundo eixo de sintomas é o eixo dos sentimentos de cinismo e despersonalização, que isso significa que, em algum momento, a gente começa a achar o que está fazendo não tem sentido nenhum e que não faz diferença nenhuma a gente estar ali ou não. Perda de ânimo, pessimismo, e aí isso é um alerta se tu é uma pessoa que normalmente é otimista, isolamento e resistência ao socializar, distanciamento e esquiva, a gente se sente desconectado das pessoas e do ambiente à nossa volta. O terceiro eixo de sintomas é relacionado à ineficácia e falta de realização. E aqui a gente tem apatia, impotência e falta de esperança. A gente sente que nada dá certo, que nada do que a gente faz, que a gente não consegue fazer nada e a gente tem muita dificuldade para realizar as coisas. Produtividade reduzida, que é conseguir fazer muito pouco ou nada, levar muito mais tempo do que levava antes para cumprir alguma tarefa, ter muita dificuldade de fazer um raciocínio mais complexo e responder algumas perguntas mais difíceis que tu tem no teu trabalho. Irritabilidade aumentada, e aí isso acaba surgindo também pela decepção por causa da produtividade reduzida, e a tua performance começa a piorar, e isso acaba levando a maior incidência de erros e de problemas e de questões relacionadas à produção do que tu faz. Um estudo da Mayo Clinic, que trabalha muito com estudos sobre burnout entre profissionais de saúde, demonstrou que uma parte significativa dos erros médicos são causados por estresse e por burnout. Então, quando a gente fala sobre exaustão, despersonalização e ineficácia, a gente está falando de 3 eixos que são muito importantes. Então, às vezes, se a gente está só cansado, mas a gente continua acreditando no que faz, não necessariamente a gente está no quadro de burnout. A gente precisa ter esses 3 fatores para considerar que a gente tem um risco significativo. Tem um ponto importante de falar, que eu tinha mencionado no primeiro módulo, o burnout, ele precisa ser encarado muito mais como um espectro do que uma linha de liga e desliga. Nesse gráfico, que é da Lady Yerkes Dodson, a gente tem uma demonstração visual de como é que funciona o estresse no nosso corpo. Então, a gente tem, no começo, na área verde, quando a gente tem um baixo nível de carga de trabalho e um baixo nível de estresse, a gente tem o que a gente chama de inatividade. Então, pensa que esse ponto da inatividade é tu deitado na cama vendo Netflix. É uma coisa muito basal, que te gera muito baixo nível de ansiedade, que tem pouco aprendizado e tem pouco desafio. À medida que a gente vai indo para o nosso dia, a gente vai se expondo a desafios, a gente vai se expondo a aprendizados, a situações novas, situações significativas. À medida que a gente vai aumentando o espectro dessas nossas experiências, a gente corre um risco de, em algum momento, a gente pode atravessar esse espectro e chegar lá no vermelho, que é onde tem o burnout. O que a gente quer buscar na nossa vida é sempre tentar compensar quando a gente está lá no laranja, em que a gente está chegando numa fadiga, porque a gente passou um dia de trabalho muito agitado, a gente teve muita coisa para fazer em casa, e aí, à medida que a gente consegue compensar isso, volta lá para o verde da inatividade, descansa, para um pouco, aí no dia seguinte ou na semana seguinte a gente consegue voltar para o nosso estágio ótimo, que é onde a gente está no amarelo, que é a gente está fazendo coisas, a gente está engajado no mundo, está produzindo,
mas sem sobrecarga. Uma coisa importante da gente falar é que o estresse não é um vilão. O estresse é uma resposta do nosso corpo, ele faz parte da nossa fisiologia e ele está com a gente desde que a gente nasceu e vai estar com a gente até onde a gente morrer. O que acontece é que, à medida que a gente tem experiências na nossa vida, qualquer situação de aprendizado, qualquer situação em que a gente está se expondo a algo novo, em que a gente está fazendo algo que a gente se importa, a gente vai ter algum nível de resposta de estresse. E isso não necessariamente é algo negativo. Quando a gente passa por um burnout, a gente acaba demonizando o estresse e ficando com medo de se estressar. E isso é muito perigoso. A gente acaba ficando no verde e não indo para as outras áreas por medo de chegar no vermelho de novo. Quando uma pessoa chega no esgotamento, o que acontece é que por uma questão de homeostase, o nosso corpo ele sempre quer chegar no equilíbrio, a gente chegou lá no extremo, no vermelho. Para conseguir recuperar o equilíbrio, a gente volta para o verde e a gente vai ficar ali até que a gente consiga ter um mínimo de energia para começar a seguir em frente. O estresse, ele é uma resposta fisiológica a qualquer coisa nova ou a qualquer coisa significativa na nossa vida. A gente se estressa porque a gente se importa. Então, não necessariamente isso é uma coisa ruim. Quando a gente está numa situação de estresse, a gente tem 3 respostas que são fisiológicas e que elas fazem parte de um sistema muito primitivo do nosso sistema nervoso. A gente tem esse sistema primitivo muito parecido com o de outros mamíferos, que é um sistema que identifica riscos e nos coloca numa posição de alerta e de preservação da vida. Então, imagina que tu vai entrar numa reunião no trabalho e uma parte tua, que é uma herança desse nosso sistema nervoso, não sabe o que é uma reunião. Acha que a gente está na selva lutando contra um leão. Então, a gente tem 3 respostas: luta, fuga ou congelamento. Quando a gente se coloca nessas situações de estresse, o nosso corpo, ele faz com que a gente entre nesses 3 modos. E aí, dando o exemplo da reunião, o primeiro é, quando a gente está numa situação como essa da reunião, a gente tem 3 possibilidades de resposta. A primeira é, eu vou lutar contra essa pessoa. Então, às vezes, a gente acaba sendo ríspido, a gente acaba respondendo de uma forma desproporcional. A segunda é, eu vou fugir dessa situação. A gente adia, procrastina, foge da situação para não ter que lidar com isso. E o terceiro, que é o mais pesado de todos, é o congelamento. Fazendo a metáfora para quando a gente estava lá na selva lutando contra um leão, o congelamento é se fingir de morto. Isso significa que alguma parte tua acredita que não tem o que fazer, que o melhor é silenciar. Eu vou me fazer de morto e aí eu vou colocar no leão a responsabilidade de achar que eu tô morto e desistir de querer me matar. Quando a gente está constantemente sob esse estado de estresse, a gente está toda hora fazendo uma dessas 3 respostas. E isso é o que nos adoece. À medida que vai passando o tempo, a gente está sempre respondendo com a luta, com a fuga ou com o congelamento. Só que o que acontece? Essa parte do nosso cérebro que está respondendo ao estresse, ela é uma parte muito primitiva e é uma parte que não entende tecnologia, não entende trabalho, não entende nada do que tu faz no teu trabalho e só entende de ascender a preservação da vida. É importante que ela exista porque é por causa dela que a gente está vivo. É por causa dela que o nosso antepassado conseguiu sobreviver ao leão, conseguiu sobreviver à fome, conseguiu perpetuar a espécie. Ela é importante, é necessária, a gente agradece que ela está ali. Só que à medida que a gente foi evoluindo, nós, seres humanos, desenvolvemos uma outra área que está aqui no nosso córtex pré-frontal, que é uma área de criatividade, de cognição, de linguagem. Quando a gente está num estresse extremo, crônico, a gente tem uma hiperatividade nessa área mais primitiva e uma subatividade nessa área mais racional. O que vai acontecendo é que a gente acaba virando uma profecia autorrealizável. A gente vai tendo medo das coisas e as coisas vão ficando ruins, a gente vai piorando as situações vão ficando piores, e aí a gente não consegue raciocinar direito, então a gente toma piores decisões, e isso vai nos trazendo muito mais estresse, e aí o nosso corpo começa a se render. O sistema de estresse, a resposta de estresse, é para ser uma resposta
que acontece ocasionalmente. O problema do estresse crônico é que quando algo que é para ser ocasional se torna o padrão, quando a exceção se torna a regra. É importante que a gente se coloque em situações desafiadoras, sim, mas não é para a gente se colocar em 20 situações desafiadoras por dia, porque isso vai sobrecarregar o nosso organismo, isso vai fazer com que a gente não raciocine direito, isso vai fazer com que a gente não descanse, isso vai fazer com que o nosso corpo comece a escolher o que priorizar e o que preservar de operações que são vitais. Então, por isso que é importante que a gente olhe para o estresse e olhe para a síndrome de burnout e entenda que a gente precisa observar e escolher as situações em que a gente vai se expor, em que a gente vai estar, e em outros momentos a gente vai se preservar e vai descansar e vai priorizar o nosso bem-estar. E, de novo, todo mundo ganha com isso. O Zen Club tem uma ferramenta de avaliação no site que é gratuita, que se chama IBC. Esse IBC, ele conta com alguns fatores que vão determinar se tu tá no nível de bem-estar, e aí, a partir desse nível de bem-estar, tu pode começar a investir em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, ou se tu tá num nível de ansiedade ou de adição ao trabalho. E aí os fatores que são levados em conta nessa avaliação, eles são muito importantes também para a gente olhar para a síndrome de burnout. Vamos a eles. A gente tem o fator da adição ao trabalho, que a gente vai ter um módulo sobre isso, que é o módulo 3, que é quando a gente começa a olhar para o trabalho como uma fonte de realização única e exclusiva, e a gente começa a ter uma compulsão pelo trabalho, e a gente gera muito mais demanda do que precisa. Uma outra área que está prevista nessa autoavaliação é o volume de demanda e de trabalho. Essa área está relacionada com uma das áreas que a Cristina Maslach também considera estratégicas na nossa relação com o trabalho, que é se a gente está sempre com uma carga de trabalho que é muito acima do que a gente consegue suportar, eventualmente a gente vai colapsar. Então é muito importante que a gente faça acordos dentro da nossa equipe, com a gente mesmo, do quanto a gente consegue dar conta, e a partir disso dizer, daqui em diante eu não tenho como dar conta, porque se eu começar a absorver mais demandas do que eu consigo entregar, isso em algum momento vai gerar um prejuízo para quem está pedindo essas demandas e para mim e para minha saúde. Um outro ponto muito importante é o relacionamento interpessoal. É importante que no teu ambiente de trabalho, mesmo que tu trabalhe sozinho, tu te sinta parte de uma comunidade que tenha interações solidárias. Quando a gente está num contexto de relacionamento interpessoal em que a gente se sente ameaçado pelas pessoas com quem a gente trabalha, a gente tem um altíssimo risco de desenvolver burnout. Isso acontece muito frequentemente, que pessoas que acabam adoecendo são pessoas que estão passando por situações de assédio moral ou assédio sexual, ou qualquer tipo de abuso, ou que se sentem de alguma forma ameaçadas pelas pessoas que lhe rodeiam. Então, quando a gente tem um ambiente corporativo, a gente tem um ambiente tóxico, um ambiente que tem muita fofoca, em que as pessoas não confiam umas nas outras, isso é um fator muito importante para que a gente cuide, porque isso pode fazer com que as pessoas que estão envolvidas adoeçam, e isso é muito sério. Além de todos esses fatores que eu já mencionei antes, tem outros 2 fatores que eu quero trazer para vocês, que eu acredito que são muito valiosos e muito importantes, lá do Freudenberger, do psicanalista. O conceito de identidade e de expectativa. O que acontece com o burnout é que muitas vezes a gente entra tão de cabeça nas demandas, nas expectativas dos outros, nas necessidades ou em algum sonho, alguma meta que a gente quer atingir, que a gente começa a se distanciar de quem a gente é. Do ponto de vista da identidade, o que ele diz é: em algum momento, a gente começa a aprender em volta que tipo de pessoa a gente precisa ser para ser, entre aspas, bem-sucedido. Isso muitas vezes começa lá na família. Na nossa família, a gente tem várias culturas de que tipo de pessoa é bem-sucedida, que tipo de pessoa merece amor, que tipo de pessoa que tem sucesso, que tipo de pessoa a gente respeita, que tipo de pessoa a gente não respeita e que tipo de pessoa nós, nesse núcleo familiar, somos. Todas essas narrativas que a gente começa a absorver lá na nossa infância acabam desenvolvendo e tendo um papel muito importante em como a gente se identifica no trabalho.
Quando a gente fala sobre identidade, a gente traz tudo isso, todas essas narrativas que a gente tem, e muitas vezes essas narrativas elas não estão de acordo com quem a gente realmente é. E aí a gente vai para um ambiente de trabalho e a gente muitas vezes é cercado por pessoas que acabam reforçando essas mesmas narrativas que a gente tinha lá na infância. E a gente começa a ver, eu preciso ser assim para ser aceito. E aí, a cada dia, a gente vai se distanciando de quem a gente realmente é para ser aceito e para ser, entre aspas, bem-sucedido. Quando eu estava no meu processo de burnout, eu me lembro muito claramente que eu fui aprendendo, um dia depois do outro, bem devagarinho, que tipo de palavra que eu podia usar no e-mail, que tipo de pontuação era mais interessante usar. Eu sou uma pessoa risonha, eu sou uma pessoa bem-humorada, que é um pouco mais expansiva às vezes, que fala um pouco alto, e isso às vezes não era visto de uma forma muito boa, então eu não podia usar um ponto de exclamação no e-mail, ai que legal isso, eu não podia mostrar muito entusiasmo nas coisas, porque a sensação que eu tinha, eu não ia ser respeitada como uma pessoa que ocupa uma posição de liderança numa empresa. Ainda mais eu sendo mulher numa empresa de tecnologia, e eu era muito jovem, eu tinha 24, 25 anos e já era gerente de uma equipe, então eu tinha essa sensação de que eu precisava emular os comportamentos das pessoas que me cercavam e das pessoas bem-sucedidas, entre aspas, para poder ser também bem-sucedida, entre aspas. E essas aspas são porque o sucesso é muito individual, é muito subjetivo, e a gente acaba cedendo essas narrativas que estão aí em volta sobre o que é sucesso, quando a gente deveria olhar para dentro e pensar o que é sucesso para cada um de nós. Aos poucos, eu fui virando uma outra pessoa. Algumas pessoas que trabalham comigo, e que trabalhavam comigo na época, me diziam, eu não conhecia mais a Carol. Tu não ria mais, tu não brincava mais com a gente começou a ter medo de ti, tu começou a te tornar uma pessoa muito fechada, com um semblante de que sempre estava dando muito errado tudo, de que sempre tinha alguma emergência acontecendo, e isso foi muito em função de que as pessoas que estavam na minha volta agiam assim, e eu achava, se eles chegaram aqui agindo assim, eu também preciso disso. E isso é uma coisa muito importante da gente parar e pensar, que tipo de pessoa que a gente tem na nossa volta, e o quanto que a gente olha para essas pessoas e pensa, eu preciso ser assim para ser bem-sucedido. E esse assim, às vezes, não tem nada a ver com quem a gente é. Então, eu te convido a refletir. Quanto que tu está conseguindo ser tu mesmo no teu ambiente de trabalho? O quanto tu está conseguindo identificar, o quanto tu está conseguindo expressar e explorar a tua identidade no teu trabalho. O quanto que às vezes tu pensa assim, nesse mercado, para eu me dar bem, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso agir assim, eu preciso falar assado, eu preciso me vestir desta forma. Todas essas coisas que a gente vai aprendendo, elas vão ficando num nível muito subjetivo e muito subconsciente na nossa mente, e a gente começa a agir e nem se dá conta. Então, te convido a parar e pensar um pouco sobre isso. O outro conceito que Freudenberger traz é o conceito da expectativa, que é, a gente entra numa empreitada, num projeto, num casamento, num trabalho, num emprego, e a gente gera uma expectativa que muitas vezes não tem conexão nenhuma com a realidade. Um dos casos de pacientes que ele traz é de uma pessoa que se casou muito jovem e que eles eram namorados na escola, e todo mundo na volta dessas pessoas achava que eles eram um casal perfeito. E ela acabou desenvolvendo um esgotamento emocional muito em função do relacionamento, porque ela criou dentro da cabeça dela uma carga mental e emocional e psíquica imensa de que ela precisava ter o casamento perfeito. Quantos de nós temos essa expectativa de que a gente precisa ser a esposa perfeita, a colaboradora perfeita, a empresária perfeita, o diretor perfeito, e isso acaba fazendo com que a gente se coloque numa régua que é inalcançável. E aí soma-se a isso uma sobrecarga de trabalho, um nível de demanda que a gente não tem capacidade humana de suportar e um distanciamento da tua identidade. Soma isso tudo e é óbvio que em algum momento o teu corpo vai pedir socorro. Então, eu quero propor agora um exercício para ti, que é um exercício para tu fazer uma escrita livre
Uma das coisas que eu trago também no meu trabalho é a gente poder escrever livremente, e muitas vezes através da escrita a gente tem muitas respostas das coisas que a gente tem refletido e que a gente está se perguntando. Então eu vou te deixar um tempinho aqui. Primeiro, eu quero que tu feche os olhos e te concentre no teu eu competente, o teu eu que dá conta de tudo, o teu eu que cumpre a agenda, que realiza as demandas, que corresponde às expectativas dos outros. A imagem que tu apresenta para o mundo de alguém capaz, de alguém que realiza, que produz. Esse teu eu que as pessoas aprenderam a confiar, que aprenderam a depender, que aprenderam a admirar. Durante uns minutos, eu quero que tu te conecte profundamente com essa imagem tua e que tu descreva quem é esse eu competente. Como tu te sente ocupando esse papel do eu competente e o que ele significa para ti. E agora que a gente viu o nosso eu competente, eu quero te propor uma segunda parte do exercício. Fecha os olhos. E agora deixa para trás esse eu competente por um minutinho. E eu quero que tu te conecte com o teu eu real, autêntico, verdadeiro. O que está aí dentro do teu coração. O teu eu que tu vê logo que tu acorda de manhã e te olha no espelho. E o que tu vê por último, logo antes de dormir. O que deseja, o que sonha. E eu quero que tu descreva quem é esse eu verdadeiro, que tem precisado falar, e que tem precisado se expressar, e que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não dá espaço para esse eu verdadeiro, por diversos motivos. E eu quero que tu dê espaço para ele agora, dizer o que ele tem para dizer. Vou te deixar alguns minutinhos, pode escrever. Agora que tu escreveu teu eu competente e o teu eu real, eu quero que tu olhe para o que tu escreveu, para o que surgiu, e entenda que o trabalho da nossa vida é fazer sempre uma negociação entre esses dois. O mundo sempre vai chegar com demandas, com expectativas, com necessidades, com regras, com convenções. E a gente sempre vai se lascar para tentar atender a tudo isso. Só que às vezes a gente vai abafar esse nosso eu real tanto que ele consome toda a nossa energia e aí a gente não sabe por que a gente se esgota. Então o meu convite para ti hoje é fazer um equilíbrio entre esse eu competente e esse eu real. Em que momentos da tua vida que tu consegue olhar para o teu eu real e que tu consegue fazer e que tu consegue dar vazão para o teu eu real. Eu, por exemplo, tenho momentos em que eu fico cantando pela casa e que, coitado do meu namorado e da minha gata, que detestam, mas eu preciso disso. Eu não sou cantora profissional, por isso até que eles detestam, mas eu preciso dessa via de expressão. Eu preciso estar em relações em que eu possa dar risada, em que eu possa ser eu. E às vezes eu vou estar em alguns contextos em que esse eu vai ter que ficar um pouquinho de lado, mas eu vou precisar compensar em outro momento quando isso não puder acontecer. A cada dia a gente acorda e a gente faz uma negociação, quer a gente se dê conta ou não, a gente faz uma negociação. Eu vou fazer o que eu quero ou vou fazer o que se espera de mim? E precisa haver um equilíbrio entre esses dois. Se a gente faz só o que a gente quer, a gente acaba não desenvolvendo relações em que as pessoas confiam na gente. Se a gente faz só o que as pessoas esperam da gente, a gente se perde da gente mesmo. Não é uma tarefa fácil, por isso que a gente acaba muitas vezes aprendendo através de uma doença e através de um esgotamento. Se tivesse um manual seria muito mais fácil, mas é um trabalho diário que a gente vai errar e vai acertar e no dia seguinte a gente vai tentar de novo. Eu quero propor, antes da gente ir para o módulo 3, mais um exercício
que vai ser um exercício que, se tu puder e quiser, tu pode repetir quantas vezes tu quiser no decorrer da tua vida, porque é algo que vai te ajudar muito daqui para frente. Eu vou pedir para que tu faça uma lista com 2 colunas. Na primeira coluna, tu vai fazer uma lista de todas as coisas que te energizam e que te relaxam, as coisas que te dão energia. Coisas, atividades, situações, lugares, pessoas. O que te energiza? Quais são as coisas que te fazem sentir vivo, bem, tranquilo? Faz essa lista. E depois, tu vai fazer uma lista de quais são as coisas que te sugam energia. Quais são as coisas que te estressam. Tu vai fazer uma lista de todas essas coisas, situações, lugares, pessoas, obrigações, e vai fazer essa lista. E o trabalho daqui para frente vai ser sempre cuidar para que exista um equilíbrio entre o que te energiza e o que te esgota. Se tu só tá fazendo coisas que te esgotam, tu não tem de onde tirar. Tu precisa fazer um certo equilíbrio. Se tu tá num momento, e faz parte da vida, a gente tem fases em que a gente tá em algum projeto que requer mais da nossa energia, que requer mais do nosso tempo, ótimo. Mas isso significa que tu vai ter que compensar nas tuas fontes de relaxamento e de energização. Então, se tu tiver num momento da tua vida em que tu tá trabalhando bastante, tu vai ter que também em algum momento descansar bastante. Tu vai ter que em algum momento também relaxar bastante, fazer uma massagem, fazer uma meditação mais longa. A gente precisa compensar isso, porque o nosso sistema interno, ele tá sempre buscando equilíbrio. E se a gente não fizer isso intencionalmente, ele vai nos parar. E eu falo isso com conhecimento de causa. E ele vai nos parar na hora mais inoportuna. Reflete sobre isso. Reflete sobre o teu eu competente, sobre o teu eu real, sobre as coisas que te energizam e que te esgotam. E a gente se vê no próximo módulo.